Pronto, agora sim, bem-vindo a todos novamente, quem está nos assistindo posteriormente a esta gravação, e estamos novamente então aqui no nosso grupo de estudos, gratuito, liberado para todos, tanto psicanalistas do Instituto Lacerda quanto qualquer outro instituto. Aqui é a casa do saber, tá? Aqui é o seu lugar. E se de repente tem alguém aqui que gostaria de conhecer o Instituto Lacerda, gostaria de fazer parte aqui dessa escola, dessa instituição e tornar-se um psicanalista conosco. Então, eu quero convidá-los também a vir fazer uma aula gratuita com a gente aqui. Nós temos aulas de segunda e de sábado, tá? Tem polos que é na segunda e tem polos que é no sábado. Você vê qual que fica melhor para você. Nós temos também em várias cidades. Nós temos em Americana, nós temos em Hortolândia, o nosso polo central fica na cidade de Campinas. Estamos inaugurando mais dois polos no bairro do Ouro Verde e na cidade de Sumaré, e vem coisa nova chegando por aí também. Tá bom, gente? Lembrando também que nós temos aqui no Instituto Lacerda, para quem já é psicanalista, ou para quem está ainda se formando, mas já está liberado para vocês também, as pós-graduações. Nós temos a pós-graduação em Reich, tá, de, psicologia reichiana, psicoterapia reichiana, tá, que é a leitura do corpo através das técnicas de Reich. E nós temos também aqui, estamos inaugurando, vai começar agora em outubro, já estão abertas inscrições, a pós-graduação de psicanálise infantil para crianças neurodivergentes, que vamos abordar principalmente o autismo, o tratamento para crianças autistas e os diagnósticos, mas também outras neurodivergências, como o TDAH, o síndrome opositor e muito mais, para que você possa ali se tornar um especialista e ter essas ferramentas. São 6 meses de curso, com aulas semanais, presenciais, e para quem for fazer online também, pode fazer ao vivo e online junto também. Estamos inaugurando, e as inscrições já estão abertas. Então, se vocês têm interesse, me chamem no PV, nos grupos, e pergunte que a gente já responde, já coloca você ali no nosso grupo de alunos da pós-graduação de psicanálise infantil e crianças neurodivergentes. Ok, gente? Além disso tudo, estamos lançando também essa semana que vem já estamos lançando o doutorado em psicanálise clínica. Você que quer se tornar um doutor em psicanálise clínica, nós temos também na nossa plataforma o curso completo com aulas gravadas e por um valor de inauguração, tá? Por pouco tempo vai ficar esse valor. O curso, o valor dele é de R$ 1.200, mas como é lançamento, por pouco tempo você vai pagar apenas R$ 447 e pode parcelar. E vai ter o seu doutorado, um certificado, que eu sou o certificado de doutorado, a carteirinha com o seu doutorado, e vai apresentar uma tese para passar do doutorado, tá bom? Lá com toda a plataforma, com videoaulas gravadas, apostilas e conteúdos para você estudar e subir mais um degrau. Então, agora você também pode se tornar, de fato, um doutor em psicanálise clínica aqui com a gente, tá? Então, quem tiver interessado, me chama aqui no PV e a gente fala um pouco sobre isso. Também eu vou tentar botar já os links também para que você possa já encaminhar, já iniciar essa sua jornada. Então, nós temos doutorado, nós temos pós-graduação, duas pós-graduações aí para você da sua área, e além dos outros cursos que nós temos na nossa plataforma, cursosinstitutolacerda.com.br, ok? Eu vou colocar aqui no chat para vocês anotem, ó, cursos institutolacerda.com.br. Lá tem muitos outros cursos, inclusive de formação em psicanálise clínica. Dito tudo isso, eu quero passar para o nosso convidado que está aqui comigo. Eu vou chamá-lo, deixa eu desligar a câmera aqui e o áudio, vou chamá-lo e ele já vai estar aqui pronto para vocês. Aguarde.
para mudar o slide. Pronto, já estamos aqui. Deixa eu arrumar a câmera para você. Pronto. E para mudar de slide, é só você clicar aqui, ó. Ó, ou para frente ou para trás. Uhum. Tá bom? Perfeito. Não tem segredo, já está gravando. Se alguém fizer alguma pergunta, ó, ou quiser falar com ela, tem essa grade aqui. Clica ou expande. Já vai e sobe desse jeito, né? Aqui, ó. Deixa eu ver as pessoas. Ali, voltou. Ok, ele expandiu. Você vem aqui visualizar também. Eu vou deixar você aqui. Pronto, ó, grade dourada. Já tem umas pessoas aqui bonitinha. E você aqui fica à vontade. Tá. Você E já está... o slide? Ah, é verdade. Interromper, compartilhamento. Cadê o slide? Aqui. Deixa eu ver. De novo, acho que agora vai dar certo. Compartilhar. Pronto. Sua imagem está aqui. Tá? E o slide. Consegue ler aqui? Sim. Tá certo? Uhum. Então, meu amigo, boa jornada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Instituto Lacerda, onde fiz parte Boa também noite. como aluno, como as pós-graduações, os cursos que foi dado, e, e foi muito gratificante estar aqui nesse instituto hoje e ministrando como professor agora, daqui para frente, né? E hoje eu trouxe para vocês, né? Queria compartilhar com vocês algumas fundamentos, né, da teoria psicanalítica, né, da técnica. Teoria é o que nós já Quer estamos tomar no estudando. meu, João? Toma no meu. O meu tá quente. Pessoal, se tiver alguém com o áudio ligado, peço que desligue, por favor. Liga para responder. Uhum. Deixa eu ajudar aqui. Pessoal. A Deise. Não entendi. Era só. Pronto, saiu já? Uhum. Pronto. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta depois, tá? Fique à vontade. Eu sei que vocês estão estudando ou já se formaram, né? E essas técnicas psicanalíticas são diferentes da teoria psicanalítica, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês o fundamento dessas técnicas. O que seria? A formação do analista, né? A gente precisa entender como que é essas técnicas, né, dentro da psicanálise, né? Vocês seguem um tripé da psicanálise, né? Que o analista ele tem a formação teórica, o análise pessoal e a supervisão, né? Na análise de vocês, durante o processo de, de curso, faz parte desse tripé. Então, nós temos a teoria, que é a parte dos estudos, onde é apresentado pelos professores, e temos a análise pessoal, que é a nossa terapia, que devemos estar sempre fazendo. Lá na frente eu vou explicar para vocês o porquê dessa terapia, qual a necessidade, e a supervisão. Também vou estar explicando para vocês mais para frente. Dentro da técnica da psicanalítica, é composta por alguns critérios. Qual que é? A entrevista inicial, né, quando a gente vai fazer a anamnese com o paciente, e tem algumas regras técnicas, que é o fundamento, né, depois que tem
anamnese e depois nós vemos para o contrato, né? Que é onde o paciente ou o cliente ele começa a fazer a terapia com vocês, né? Talvez vocês já estejam atendendo e talvez o que eu fale seja uma coisa que já é rotina para vocês, mas como tem pessoas que estão ainda querendo cursar psicanálise, querendo entender um pouco mais, tem essa necessidade de eu estar explicando isso. E então, dentro desse tripé, né, da análise, da formação, da supervisão, tem essas outras questões, que são a entrevista com o seu cliente ou paciente, né? Eu recebo alguns contatos pelo WhatsApp, onde eles querem mais informações de como funciona essa terapia, entendeu? Só que conversando pelas redes sociais ali, não dá para você entender qual a demanda deles. Muitas vezes é mais curiosidade do que o tratamento em si. Então, o importante é que seja presencial, né? Pelo menos a anamnese, para que você tenha o contato direto com o seu paciente ou cliente e que você possa entender qual que é a demanda dele e explicar como funciona, né, o processo terapêutico, como que vai ser dali para frente, quantas sessões necessárias por mês ou por sessões, aonde é definido por vocês, né? E depois, mais para frente, eu vou estar falando para vocês sobre a livre associação, que está dentro da psicanálise, né, dentro do atendimento, abstinência, eu vou explicar para vocês logo mais, e a neutralidade, e a atenção flutuante, e a regra do amor à verdade, que também vou estar passando para vocês. A entrevista inicial, né, na primeira avaliação com o seu paciente ou cliente, geralmente eles chegam trazendo uma demanda, né? Eles vêm para a terapia trazendo questões que ele entende que é o motivo dele estar em sofrimento, o motivo dele estar com alguma angústia ou talvez com uma baixa autoestima, mas só que ele não sabe o motivo desse sentimento, né, que aprisiona. E muitas vezes eu recebo também pacientes que geralmente é marido, a esposa, e aí chega na terapia, você pergunta para o esposo ou para a esposa, o que te traz aqui na terapia, né? O que motivou você vir até aqui? Eles normalmente falam, meu marido que mandou vir, eu acho que eu não preciso, ou minha esposa pediu que eu viesse, também acho que eu não preciso, não tem necessidade. Mas logo ali na anamnese, na entrevista, é, não começa ali, a hora que o paciente está sentado na nossa frente e trazendo conteúdos que, que ele começa a falar, começa a falar queixa, essa anamnese já começa na entrada, quando ele chega, como ele te cumprimenta, como que ele se porta, como que ele se veste, como que fala, e aí começa a análise. Já começa nessa questão, né? Você tem que estar bem atento, né? Não só uma escuta atenta, mas também temos que ter um olhar bem clínico, né? Não um olhar de julgamento, mas um olhar onde possamos compreender, porque o paciente, quando chega, ele não fala tudo que precisa ser dito. Às vezes por resistência, às vezes porque ele não por algum recalque ali, ou vergonha, ou timidez, né? E nessa anamnese, que é o início, ele tem que saber que tudo que será falado, tudo que é conversado com o terapeuta, fica dentro do set analítico, não sai de forma nenhuma as informações pela ética, pelo sigilo do atendimento. Então, ele precisa se sentir confiante, ele precisa ter a confiança no terapeuta, entendeu? E para que ele possa dar sequência, porque senão você faz uma anamnese, faz uma ficha e ele não vem mais. Ele fala que pensou melhor e resolveu voltar outra hora, outro dia. Então, é importante a gente estar bem neutro nessa questão da,
do atendimento na anamnese, porque ele vai trazer conflitos internos quando eles vêm procurando, porque eles têm alguma demanda ali que ele acha que é o problema, e eu vejo que a causa que ele me traz não é a causa definitiva, não é a causa real. É o que ele sente que ele está me trazendo. Mas, no falar, você começa a entender que tem muito mais coisas atrás, né? Tem muito mais coisas relacionado à infância, relacionado à adolescência, e, e ele não sabe. Está recalcado, está guardado. Ele simplesmente tem um sentimento. E aí, quando ele chega, normalmente, né, a anamnese dura em torno de 50 minutos, 1 hora, só que eu costumo estender um pouco mais. Eu dou essa liberdade para o paciente para que ele fale, para que tudo que está angustiando, ele coloque ali naquele momento, né? Porque se a gente cala, aí o corpo sente. Então, quando a gente fala, ali já começa um processo de cura. Embora na psicanálise nós não prometemos cura, né, de forma alguma. Mas ele precisa entender que depois que ele falou, naquela primeira entrevista, ele vai falar tudo que ele tem que falar, tudo que está deixando ele triste, deixando ele angustiado, e você percebe que só o fato dele colocar tudo para fora nessa anamnese, nesse período, quando ele volta no próximo atendimento, depois que fecha o contrato, você vai perceber que ele já vem diferente. E aí, ele costuma dizer que já teve uma mudança, assim, essa semana tá tudo bem. Não que não for, não que a anamnese já curou, não, não é isso. E nem que a anamnese já tratou todas as causas. Mas o fato dele ter exposto tudo ali, o que ele sente, aí já começa a fazer vamos dizer, um efeito, já começa a ter ali um pequeno resultado, porque o que ele traz é apenas, né, como diz Freud, a pontinha do iceberg, é aquilo que a gente vê, que é o consciente. Inconsciente é depois no dia a dia, ali durante a terapia, durante o processo, que a gente vai entendendo o que realmente está causando esse sofrimento a ele, o que ele o que está angustiando, o que está motivando, porque às vezes a pessoa chega e é, fala várias coisas que está acontecendo, mas só que você, só dela entrar, só depois que você conhece, depois vocês podem fazer a pós-graduação de Reich, que vocês vão ter um pouco mais assim de entendimento nessa questão da psicologia corporal, você começa a ver no corpo da pessoa, o corpo fala, o corpo já diz, né, onde está o sofrimento. E ela falando, ela também coloca para fora as suas compulsões. Aí você vai saber se essas compulsões é relacionado na fase oral, na fase, a forma como falamos dentro da psicanálise, a forma da amamentação, a forma do desfraude, né? Então, ou na psicossexual, na fase depois da adolescência, né? Onde começa a adolescência. Então, é bom que vocês também façam esses cursos, né? Vocês que estão estudando, ou quem já fez, né? Pode confirmar isso, que vai te ajudar na identificação do trauma, na identificação dos problemas, né? Então, isso é muito importante durante o atendimento. E agora, na primeira sessão, eu falei para vocês que a anamnese é a entrevista, né? Você vai fazer, ele vai preencher a ficha e ele vai colocar o que ele sente, né? O que está angustiando. Embora a gente lê a ficha, a gente está vendo o que ele está dizendo, mas o nosso foco é, o nosso foco principal é o paciente. Porque se a gente, mesmo conhecendo as teorias, né, como diz Jung, mesmo conhecendo as teorias, as técnicas, se a gente não tiver um relacionamento humano, se a gente não for uma alma humana junto com outra alma humana, a gente não vai conseguir atender o paciente. Porque em alguns momentos, que eu vou falar para vocês mais para frente, o sofrimento dele, às vezes a demanda, aquilo que ele passou, acaba trazendo para a gente algum sentimento. Só que quando gera uma conta-transferência onde a gente não suporta, né, o que ele está passando, e às vezes a gente
quer passar o paciente para outro psicanalista, outro terapeuta, e por quê? Porque mexeu com nós. Só que aí, o que que acontece? É por isso que depois de formado, ainda temos que fazer terapia. Porque essas questões desses pacientes, nós precisamos levar para análise e ver o que está acontecendo. Porque pode ser que alguma coisa que despertou em mim está recalcado naquele tempo atrás, na infância, né? Ou dependendo de alguma coisa que ele falou, que eu nem me lembrava mais. Então, essa é a contra-transferência. Então, precisamos estar sempre fazendo a terapia. E quando chega no... Mais para frente, eu vou falar para vocês também do impasse, né? Vou mudar até aqui o slide. É, onde eu já coloquei aqui a avaliação, né? As condições do paciente, tanto mentais, emocionais e materiais, e tudo aquilo que ele traz como sofrimento. Então, a gente precisa estar sempre analítico quando eles vêm para a terapia, né? E não querendo na anamnese é, que ele coloque tudo que ele está sentindo para fora, e porque aí ele não suporta. Aí ele não vem, não fecha o contrato para terapia, porque ali a gente só está fazendo uma entrevista para ele te conhecer, para ele me conhecer, para a gente para ele saber como vai funcionar o processo terapêutico dele e que ele possa fechar o contrato, né, das sessões, né, por semana, é, uma sessão cada 15 dias, mas o ideal que seria uma sessão por semana, porque ele possa estar sempre ali trazendo um conteúdo, porque senão, se fica muito espaçado, quando ele vem para a terapia novamente, aconteceu algumas coisas ali no meio que não deu tempo dele vir trazer para a terapia, e às vezes ele pode, dependendo do tipo de demanda que ele tem, dependendo do tipo de transtorno, às vezes ele não suporta isso e não consigo esperar o dia da terapia. Então ele pode, de repente, cometer um suicídio. Mas aí vai falar, mas estava em terapia, mas é uma terapia longa, uma da outra. Então, eu acredito que dependendo da demanda, né, se for uma demanda mais tranquila ali no entendimento terapêutico, até tudo bem, né? Uma sessão cada 15 dias, mas o ideal mesmo é uma sessão por semana, né? Pelo menos eu faço dessa forma, porque eu sei que dentro de uma semana eu vou tratando aos poucos, né? Toda semana ele me traz um conteúdo, toda semana ele me traz um conteúdo, e daqui a pouco a gente estar mais tranquilo no atendimento, né? Não que não exista demanda, mas existe, mas ele está mais tranquilo. Aquilo que incomodava ele já não está incomodando mais, né? Então, quando a gente faz avaliação, né, nós não podemos dar laudo, nós não podemos receitar remédio, nós não podemos falar para o paciente: você é neurótico, você é histriônico, você é um psicótico. Não, essas informações nossa, as informações que nós temos que trazer como linha de tratamento nossa. O paciente, ele vem para a terapia e nós apenas conduzimos ali a demanda dele, orientando, não induzindo, não dando nossa opinião, mas trazendo alguns questionamentos, né? Por que que você está dessa forma? Por que você faz isso? O que que te remete a certo tipo de atitude? Essa compulsão sua, você acredita que vem de onde? Né? Aí você começa com alguns questionamentos, que em alguns momentos temos que angustiar o paciente, mas dependendo do caso, se você angustia muito, ele não suporta a terapia, ele também não vem mais para a terapia, entendeu? Então, por isso que nós precisamos estar ali humano, né, tratando o nosso paciente, para que ele se sinta confortável em trazer tudo aquilo que nós vamos perguntar. Porque nós perguntamos da fase da amamentação, nós perguntamos da fase do desfraude, na fase sexual. Nós fazemos algumas perguntas onde, se nós não tivermos um entrosamento ali na terapia, né, não um vínculo, mas onde ele se sinta à vontade, porque eu não posso ser ali, né, meio que incisivo nas perguntas e cortar ele em alguma coisa que ele fala, mas ele tem que se sentir à vontade para trazer aquilo
que ele tem guardado com ele. E com o tempo ele vai acabar falando que teve problema com os pais, teve problema com as mães, com a mãe, teve problema, algum trauma, alguma questão de abuso, entendeu? Então, essa é uma das questões já de início de análise, né? Então, o contrato, como eu estava falando, a gente faz o contrato mensal, né, onde a gente coloca ali especificando o sigilo, onde colocamos os dias de atendimento, o contato dele. Na anamnese a gente já tem o telefone de contato dele, o telefone de contato de alguma família, alguém familiar próximo, porque nós não sabemos o que nós vamos enfrentar dali para frente na terapia. O que vai ser, né? Porque quando a gente começa a mexer no inconsciente de uma pessoa que vem para a terapia com várias questões, várias demandas, acaba sendo uma caixinha de surpresa, porque ela traz algumas questões que se nós não estarmos ali atento, se nós não estarmos ali com olhar, né, com amor no paciente, entendendo o que ele está sofrendo, a gente tem coisas que vai passar despercebido. Nos atos falhos, nos xisses. Então, nós precisamos ter este manejo, né? Temos, muitas vezes, eu acredito que tem algum, já psicanalista formado aqui, e tem alguns que ainda vai entrar para estágio, e aí fica naquela questão, né? Como será o estágio? Mas estágio é justamente para que você dê início nos seus atendimentos. É ali no estágio onde você vai aprender como você vai atender seu paciente, os dias de horário que vocês dois, no seu contrato, vocês já definiram, e vocês vão poder estar alinhados nessas questões e poder estar entendendo o que ele está trazendo. Então, essa é a fase, né, da finalidade assim da anamnese, dos atendimentos, e agora a gente vai passar para outra questão, né, que é a avaliação. Como eu disse antes, nós não avaliamos o paciente para ele. Essa avaliação é para a gente, para nós entendermos o, como é o psique dele, como ele traz as demandas, como ele se porta em falar algumas coisas, e aí a gente faz algumas perguntas depois durante o atendimento, né? Como que é a comunicação com a família, como que é a comunicação no emprego, como que é lidar com alguma cobrança no trabalho, né? Com os colegas, com supervisão, o histórico familiar, como que é a relação com os irmãos, e o que te motiva, né, também, a viver ali nessa família, porque às vezes a gente está numa família disfuncional, eu tenho contato às vezes com a mãe, não tenho com o pai. Às vezes os pais foram separados, e essa separação, se foi na infância ou durante a adolescência, não foi bem resolvido, não foi bem elaborado, que às vezes pode trazer uma questão para a criança ou para o adolescente, ou até para o adulto, de que ele foi a causa daquela separação. Ele não entende, né, o que motivou isso. Então ficou uma coisa mal resolvida, um estresse lá atrás. Sendo que esse tipo de estresse vem lá do ventre, vem na fase do desfraude, que tem que saber fazer esse desfraude, na fase da amamentação, né? Quem já estudou, está estudando, né? A questão do choro da criança, né? Entre o seio bom e o seio mau, né? Onde a hora que eu peço, eu sou atendido, que é o seio bom, e a hora que eu peço, não sou atendido. Então, essas questões leva também, na fase adulta, já começa, né, a fase oral que falamos, né? E então a gente começa a entender alguns padrões de comportamento durante nosso processo terapêutico, nosso processo de acompanhamento do nosso paciente. E também nós temos também o laço que ele tem com o mundo, né? Como que ele vê o mundo, né? Tem paciente que nós atendemos muitos cristãos
Geralmente eu pergunto, né? Como que é a igreja para você, né? Não a sua igreja, mas como que você vê a igreja? Como que você vê Deus? Embora a psicanálise é laica, embora a psicanálise eh, tenha a psicanálise e religião, mas nós precisamos entender, porque isso também, essas perguntas, refere-se também na família. Refere-se com o pai, o relacionamento com o pai, relacionamento com a mãe. Então, isso também nos traz um norte, porque às vezes o paciente nosso, ele, eh, se dou bem com a minha mãe, se dou bem com meu pai, né? Tá bom. Só que depois, quando lá na frente nós fazemos esse tipo de pergunta, nós sabemos, opa, tem alguma coisa errada, ou com o pai ou com a mãe. Mas tudo bem, deixa de lado e vamos dar sequência no nosso atendimento, né? Ele vai, nós vamos, mais para frente eu vou falar para vocês da livre associação, e aí a gente começa a entender esse paciente, a entender o que ele traz, a entender o sofrimento dele, onde teve início. E muitas vezes tem algumas, quando fazemos os cursos, como o professor Lacerda, o doutor Lacerda já explicou, né, dos cursos que tem dentro da psicanálise, ou que aqui no Instituto é ministrado, que ajuda em alguns momentos. A hipnose, que é uma ferramenta muito boa em alguns momentos, a interpretação de sonhos, que também, às vezes o paciente chega e fala, eu sonho, e sempre com isso, né? Só que para a psicanálise, essa interpretação de sonho não é aquela interpretação, eu sonhei com água, isso daí, se a água tá suja é uma coisa, se a água tá limpa é outra. Não, para a gente não é isso. Para nós entendemos, primeiro, como que foi a rotina dele de um dia para o outro, o que ele passou nessa semana, entendeu? Porque muitas vezes no sonho já revela questões sexuais onde ele não resolveu, onde não está resolvido. Então, ele traz um sonho. Então, por isso que é importante esse estudo, porque pelo sonho, que é quando a pessoa te fala, você já vai ter um norte, você já vai saber o que se refere. Muitas vezes pode ser que ele, ele comeu muito tarde, jantou muito tarde, e aí não esperou fazer uma digestão, foi dormir, né? Teve um pesadelo, durante o dia teve briga com o chefe ou teve algum atrito no trânsito. Então, temos que entender esse contexto para que não só pegar, sonhou com isso ou teve um pesadelo com isso e já formular esse entendimento através dessa fala. Precisamos entender como foi a rotina dele na última 24 horas, na última semana, para podermos entender. E também tem o desenho clínico, que também é um curso dado também aqui no Instituto, onde, quando atendemos crianças, adolescente, que vai te revelar muitas coisas. Porque tem coisas que você às vezes pergunta para um adolescente, ele não vai te falar. Mas, através do desenho clínico, você vai saber se a família tem algum problema com o pai, algum problema com a mãe, algum problema, algum tipo de abuso que teve. Não só um abuso sexual, mas abuso verbal, onde ele é muito cobrado, onde é falado coisas onde degrina a imagem dele, entendeu? Então, é importante ter essa continuidade, porque a partir do momento que começamos a estudar psicanálise, começamos a estudar a mente humana, a gente temos que estar nos atualizando, porque dependendo da situação, num desenho clínico você consegue revelar muita coisa. No sonho, muita coisa também. Então, tá uma demanda muito grande. E agora, depois da pandemia, parece que as pessoas estão procurando mais a terapia por causa do isolamento social que teve, os conflitos com as pessoas próximas, em casa, por ficar só em casa 24 horas, não sair para lugar nenhum, onde era os home office, começou a gerar atrito. Onde? Na relacionamento com o pai, relacionamento com casamento, com marido e mulher, e não entende o que é. Mas tudo está ali dentro daquele ciclo familiar, onde precisa ser olhado
e entender aonde foi que começou essa disfunção entre o casal ou entre o pai e filho. Foi liberado demais certas coisas, não teve limite, não teve a castração, né, em questão de celular, de computador, de tela, né? Então a criança acaba ficando sem limite. E aí chega no momento que tem conflito. E aí esse conflito é trazido para nós. É como se nós fôssemos o principal a resolver esse problema. E, na verdade, nós conseguimos, né? Tanto no... Eu atendo casal também, e conseguimos, em alguns casos, que esse casal entenda o que está acontecendo no relacionamento, entenda a linguagem de amor um do outro, entenda o temperamento do outro, né? E consegue ir se estruturando, começa a se entender e vai ressignificando algumas coisas, aonde eles conseguem tocar a vida no relacionamento. Mas também tem questões onde, através desse processo terapêutico, o casal entende que o relacionamento deles não tem fundamento mais seguir adiante. Eles entenderam, dentro do tratamento, onde que o relacionamento deles está disfuncional, onde eles vê que tem apenas um companheirismo, mas não tem um, aquele amor que tinha antes, ou as ideias já não, como diz, né, não está batendo mais, ou resolvem se separar, mas que seja uma separação tranquila também. Porque nós não damos suporte só para aqueles que, o relacionamento, é lógico, o ideal é que eles se estruturem e continuem casados. Mas se eles falarem, não, nós dois decidimos e não vamos ficar mais juntos, né? E nosso trabalho foi frustrado? Nós não conseguimos resultado? Não, porque eles entenderam que a melhor forma agora, daqui para frente, é seguir a vida solo de cada um. Mas aí temos que estruturar, aproveitar esse momento também, e dar continuidade na estruturação dessa separação, para que eles se separem, mas que continue uma boa relação, que tanto o marido quanto a esposa se permite eles seguirem a vida solo ou lá na frente encontrar outro relacionamento, mas é importante que cada um tenha entendimento do seu papel no relacionamento. Porque às vezes, o problema do relacionamento, o que que é? É, chega um marido ou chega a esposa e fala, parece que eu casei com sua mãe, parece que eu casei com seu pai, né? Então, mas o que que acontece? Quando existe o casamento, psiquicamente, né? Não, fisicamente, nós realmente, você casa com uma pessoa. Mas psiquicamente, você já está casando com a família inteira. Porque ele tem uma história, ela tem uma história, ela tem uma vivência com a família. Então, tem que entender essas questões, os dois têm que entender isso, para que eles possam saber diferenciar. Tipo, né, eu tenho essa bagagem que eu estou trazendo para o meu relacionamento, e você também. Só que aqui para frente a gente tem que deixar isso de lado, que isso daí é uma constituição familiar, né? Que você teve ou que ela teve, e os dois seguem junto, para que eles tenham esse entendimento. E isso é muito importante. Eles saberem a questão desse relacionamento, dessa estrutura do relacionamento. E então, o importante é nós estar sempre ali trazendo as questões que eles precisam estar elaborando, de repente angustiando em algum momento, trazendo algumas questões onde ele vai ficar meio frustrado ali com a pergunta, ou vai ficar pensativo, vai embora com aquele pensamento, mas nos próximos dias ele vai ter um insight. Às vezes ele pode mandar uma mensagem, às vezes não, às vezes traz na terapia, e aí ele fala, aquilo que nós conversamos, que você falou, o que eu fiquei pensando e chegou nessa questão, né? Eu entendi isso. E aí, a partir do momento que ele entendeu aquela questão que foi questionada, e essa questão está dentro do alinhamento ali da terapia, está realmente aquilo mesmo que a gente queria que ele tivesse o entendimento, então ele começa a fluir. Ele entendeu que determinado comportamento é ocasionado por aquele tipo de atitude que ele tinha.
Então, é importante também a questão do, como eu falei, né? Essas são as técnicas psicanalíticas do atendimento na prática. Então, a teoria psicanalítica é outra, né? Nós precisamos saber isso. E onde tem o id, né? Na teoria lá, que é falado das pulsões, o ego, né? Das funções aonde fica intermediando o id e o superego, e o ego que fica ali castrando, onde ele fica ali sendo o juiz desses dois aí. Em algum momento o ego vai, né, aproveitar o momento ali para estar fazendo um conciliamento, né? Mas você não pode fazer isso. Não, mas ele fez dessa forma, mas não ofendeu ninguém, tá tudo certo. Então, tem sempre um acordo ali, né? Mas isso também influi lá atrás, na infância, onde tem castração demais, onde foi muito rígido com a criança, e aí depois na fase adulta ela é praticamente um superego ali puro, né? Então, para desconstruir algumas coisas dessa mentalidade que ela tem, vai ser difícil. Então, a terapia mensal, num mês só, não vai resolver, né? O ideal para a gente conseguir ver um bom resultado é a partir do quarto mês. Mas, antes disso, nós vemos a mudança. Por quê? Porque muitas coisas ele está colocando para fora. Muitas coisas ele está expondo, ele está falando, a terapia está fazendo efeito. E ele sim, só o fato dele saber que ele tem um analista, que ele tem um terapeuta, um psicanalista para ele já começa a ter o resultado na terapia. Então, por isso que é aquilo que eu falei, nós temos que ser uma alma humana tratando outra alma humana, né? Só que nós temos que ser psicanalista. Nós estamos ali para analisar. Nós estamos ali para analisar sem julgamento. Então, nós temos que estar ali próximo dele, na afinidade, nós temos que estar ali perto dele, essa afinidade é a afinidade terapêutica dentro do sete analítico, mas ali ele é nosso paciente e nós somos o terapeuta dele. Então, isso é importante nós termos em pensamento, porque eu não posso pensar só no que ele vai me trazer de benefício, né? Eu tenho um paciente, eu vou ganhar tanto, eu tenho outro, vou ganhar tanto, e quando ele chega, eu só vejo a questão financeira. Não pode ser assim, porque é lógico, a questão financeira dos atendimentos ajuda, mas nós temos que estar ali de corpo e alma ali para o atendimento, para o nosso paciente. Precisamos estar ali atendendo ele com respeito, com educação, né? Porque é um sofrimento para ele o que ele traz, é uma angústia que ele traz. E de repente, se ele tem algum problema com o pai, ou tem um problema com a mãe, e se de repente ele vem comigo e eu sou muito duro com ele, logo no começo, logo na entrevista, ele não vai vir mais. Porque, não porque eu fui rude com ele, ou fui, né, às vezes duro nas perguntas ali, mas por quê? Porque ele tem um problema com o pai, que não foi resolvido, e de repente o pai partiu, já faleceu, e aí ele prefere outra pessoa, ele prefere uma psicanalista mulher, né, uma terapeuta mulher. Porque aí, o que que vai acontecer? Eu não tenho problema com minha mãe, então eu vou ter um acolhimento. Entendeu? E a mesma forma da mulher. De repente ela tem problema com a mãe, vem para uma terapeuta mulher, só que alguma coisa da terapeuta ali rola uma transferência ali onde acaba machucando ela. Então ela procura, fala, não, eu quero fazer com outro, às vezes até com outro terapeuta mulher, pode ser, mas eu procuro um terapeuta homem. Eu estava tudo bem com meu pai, então inconsciente, ela traz essas questões, e ele traz essas questões, onde é super normal. E não precisamos ficar assim preocupados. Nossa, o paciente veio para terapia comigo, fez um atendimento, tudo, mas não quis, né? Deu dois, três atendimentos e não quis mais, né? Não é questão de que ele não gostou do seu atendimento ou não teve uma transferência, mas essa é a questão. É a relação com o pai, é a relação com a mãe, e isso influenciou
no atendimento. É alguma coisa ali que deu um desconforto nele. Por isso que ele preferiu mudar, ou de repente, se ele tem um problema com o pai e com a mãe, de repente ele nem para terapia ele volta. Ou lá na frente, quando se for solteiro, casar e tiver um conflito no relacionamento, porque esses conflitos no relacionamento também vêm do histórico familiar, né? Aí você começa a questionar algumas coisas, você vai ver que os pais brigavam, o pai bebia, a mãe às vezes também bebia, então, e ele também tem essa compulsão, tem esse vício. Então, a gente começa a entender que tudo vem, já fica gravado no inconsciente dele, mesmo que ele não sabe, por que que eu fumo? Por que que eu bebo? Por que que eu gosto disso? Por que que eu gosto daquilo? Né? É, então, entendendo o, como que é a estrutura familiar, você vai entender como que é a vida dele. Porque ele acaba sendo um reflexo do pai, ou um reflexo da mãe, né? A gente vê muito isso lá atrás, no complexo de Édipo, onde o filho procura a mãe e a filha procura o pai, que é o complexo de Electra. Só que aí, o que que acontece? Quando eles estão na fase adulta, eles não vão procurar, não vão se relacionar com o pai, né? Porque sabe que consciente, ele sabe que não é certo, que o pai tem a mãe tem o pai, mas eles procuram pessoas com essas características. Alguma coisa, ou pela falta, ou pelo excesso do pai ou da mãe, eles acabam buscando no relacionamento. E às vezes, se o relacionamento dos pais é conturbado, consequentemente, ele também vai ter um relacionamento conturbado. Mas é por padrões inconscientes, padrões de comportamento que ele viveu na infância. Então, para ele é normal. De repente, o pai xingar a mãe, de repente, é, o pai ser agressivo com a mãe, com os filhos. Então, ele acha que essa forma é a forma que ele foi criado, é a forma que ele tem que é o relacionamento. E aí, muitas vezes, ele separa, encontra outra mulher, ou a mulher separa, encontra um outro homem, e é pior, ou às vezes igual que ela estava, depois separa de novo, e a gente ouve aquela frase, né, que muitos dizem, né, dedo podre, né, para relacionamento. Mas não é. É um padrão de comportamento que vem já da infância, que já vem de uma estruturação familiar. Então, por isso que temos que entender a base da família, entender a base da criança, né? Porque todos nós temos uma criança interior e essa criança está ferida. Não tem uma pessoa que lembre da sua infância que não vai ter alguma coisa de sofrimento. Embora é, teve algum sofrimento lá atrás, mas é uma coisa assim que não impacta na vida dela hoje adulta. Não impacta na adolescência, não impacta agora, né? É o sofrimento que ela teve, mas na cabeça dela tá tudo bem, né? Hoje eu tô bem estruturada, tô bem com a minha família, não tenho nenhum problema. E isso não me incomoda, mas isso traz, em algum momento, isso pode vir como um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição, e, e o importante é estar na terapia. Mesmo sabendo que muitas vezes achamos que não precisamos, mas nossos conflitos com as pessoas próximas, nosso jeito de ser, isso influi muito. E isso temos que trazer para a terapia. Trazer, porque às vezes é uma coisa nossa que está recalcada e que nós não sabemos por que é esse tipo de comportamento, tanto com mãe, com pai, com irmão, com esposa, sei lá, e é uma coisa que está ali, recalcada ali, uma coisa mal resolvida. E por isso que é a importância da terapia. Porque, de repente, eu sou um narcisista, não sei. De repente, eu sou um abusador, mas aquele abusador onde eu fico tirando proveito das pessoas, profissional, familiar, onde eu fico sempre barganhando alguma coisa ali, fazendo com que a pessoa faz aquilo que eu quero, né? Eh, Trabalha por mim, faz aquilo ali, depois a gente te beneficia ali, eu faço outra coisa ali, né? Então, é por isso que é importante a terapia. Se todo mundo pensasse, não, eu vou fazer terapia, né? Que no passado já era uma coisa vista como é uma coisa para doido, né? E hoje vemos que não é. Nossa saúde mental precisa, porque nós tem padrões de comportamento do passado, nós precisamos resolver.
e não podemos deixar passar, né? Então, isso é importante. E continuando aqui nas técnicas da psicanalítica, né? Pacientes que não demonstram a condição mínima, abstração ou simbolização, né? Aqueles pacientes que não sabem elaborar o que sente, os pacientes que não sabem elaborar o que é simbolização, né? E as regras fundamentais da psicanálise, né? No contrato, aqui já vou falar do contrato. O contrato onde, segundo o paciente, deve se esforçar por dizer tudo aquilo que lhe vem à cabeça, que é a associação livre, né? Nós deixamos o paciente falar à vontade, que isso daí já é a teoria de Freud, né? Quando ele deixou de fazer a hipnose, ele partiu para a associação livre, porque ele viu que na associação livre ele conseguia também resultado. Só que essa associação livre, quando a gente chega para o paciente, fale o que vier à cabeça, porque às vezes ele não, né? Se a gente ficar perguntando, ele vai ficar falando, mas sentou no nosso divã, ou está lá no nosso set analítico, fale o que vier à cabeça, né? Ele vai. Pode ser que ele fale uma coisa aleatória, pode ser que ele fale uma coisa que para ele não tem sentido, mas nós temos que estar com a nossa escuta atenta, né? Nós temos que estar com aquela escuta analítica, né? Aquele ouvido flutuante, aquela atenção flutuante, onde em algum momento dessa fala ele vai deixar escapar alguma coisa. Pode ser que durante a terapia toda ele não falou nada, mas nesse momento ele vai trazer alguma questão, ele vai deixar escapar durante essa associação livre, onde ele vai falar coisa que daqui a pouco ele fala, não sei porque eu falei isso. Mas, na verdade, é uma coisa que está ali no inconsciente, é uma coisa que está trazendo, né, para ele naquele momento. Então, por isso que é importante, né, nós deixarmos o paciente à vontade ali para falar, né, essa questão da associação livre. Isso é muito importante, porque ele vai falar, ele vai falar, ele vai falar, às vezes uma hora inteira falando, só que em algum momento ele vai deixar escapar alguma coisa. Porque quando a boca cala, fala a ponta dos dedos. É onde entra aquela questão que eu já falei no começo. Que a terapia não começa no set, a hora que, bom, hoje nós fizemos nossa ficha, eu entendi sua demanda, você assinou o contrato, a próxima semana é a sua terapia. Então a terapia na próxima semana, que ele chega, senta no divã ou senta na cadeira, porque tem paciente que quando entra, né, pelo menos na onde eu atendo, eu tenho o divã, eu tenho algumas poltronas, né? E ele pergunta, onde que eu sento? Fala, aonde você achar melhor, aonde você se sentir confortável. E ali eu vou saber qual é o manejo que eu vou ter que ter. Porque tem paciente que não senta no divã. Ele não suporta, de repente, ficar sentado sem olhar para o terapeuta e falar, né? E muitas pessoas querem falar e querem olhar para o terapeuta, quer ver se ele vai julgar, quer ver se ele vai dar opinião, quer ver se ele vai achar, não, você está certa, vai concordar com a postura dele ali em alguns momentos. Só que nós somos neutros, né? E essa questão da neutralidade eu vou falar já já. Então, por isso que é importante a associação livre, né? Deixar ele falar. Porque ali você vai em algum momento você vai captar alguma coisa. E mesmo que às vezes você não consiga captar alguma coisa ali, mas fica tranquilo, que durante a semana vai vir alguma coisa, vai ter algum insight daquela fala dele que você vai conseguir elaborar, tá? E a regra da abstinência, né? O que é a regra da abstinência? Consiste os aspectos morais, ético, por parte do analista e do analisando. Ou seja, que fique claro que não pode haver nenhum relacionamento entre par analítico, não seja com objetivo de tratamento, né, fora do objetivo ali, e a atividade do analista é de interpretar os conteúdos que te traz do paciente, né? Não pode ter aquele vínculo, porque muitas vezes o paciente ele se sente tão bem com o analista, onde ele trouxe todas as demandas, ele já falou dos seus traumas, ele já falou dos abusos que teve, ele já falou das tentativas de suicídio, ele já falou tudo. Então, o analista para ele é uma pessoa que conhece ele, né, do avesso ali, tanto que ele já falou o que sente, o que aconteceu, e não tem novidade ali no tratamento. Então, o que acontece?
ele entende que aquela pessoa é uma pessoa que eu posso trazer para o meu convívio, que eu posso trazer ele para meu círculo familiar, meu círculo de amizade. Tipo, convidar para um aniversário, convidar para uma festa, convidar para participar com ele de algum evento, ir no shopping, entendeu? Então, tem que ter essa limitação. Eu sou seu analista aqui. Lá fora, se eu ver, eu não vou, né? Se eu de repente eu estou num shopping e passar algum paciente, eu não vou cumprimentá-lo, né? Por ética. Porque se ele está com a família, eu chego e cumprimento, de repente a esposa não sabe que ele está em terapia, ou o marido não sabe que ela está em terapia, e aí eu chego, ela vai falar, ah, é meu terapeuta, né? Então isso vai ficar um pouco, né? Então, se é partir do paciente vir e cumprimentar, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite e pronto. E sigo meu curso. Mas essa proximidade que não pode ter, né? Esse vínculo, né? De roda de amigos, amizade, festas, evento, porque aí o que acontece? Se começa a acontecer isso, o analista tem que transferir para outro terapeuta, tem que passar para outro, porque já está saindo do padrão ali do psicanalista, do terapeuta com o paciente. Então, isso é muito importante, para que vocês saibam. A neutralidade, né? A regra da neutralidade que eu tinha falado. O que é? É imparcialidade no processo de interpretativo, que deve ocorrer tendo bases nos parâmetros da vida do analisando. Ou seja, temos que ser neutro. O atendimento do paciente, ele vai falar coisas, eu sofri o abuso, e foi assim, foi assado, tal, e eu tenho que manter uma postura neutra. Eu tenho que manter, embora eu esteja ali, às vezes, sentindo o sofrimento dele na fala, mas eu não posso estar ali, né, com um olhar de julgamento, com um olhar de que achando engraçado alguma coisa que fizeram com ele, e eu tenho que estar, né, fazer uma cara, talvez não de indiferença, mas que eu estou escutando, estou entendendo, mas eu não posso ter esse julgamento, né? Eu não posso demonstrar isso. E isso é muito importante, porque de repente, se ele me traz um questionamento, uma fala, onde teve um abuso, onde teve um bullying, onde teve uma tentativa de suicídio, onde teve uma briga familiar que puxou a faca para alguém da casa, e aí, se eu dou um leve sorriso, dependendo do jeito que eu me posicionar, ele vai achar tipo, que a briga que teve em casa, então tá certa a briga dele, ele tem razão. Na próxima vez ele vai puxar a faca de novo, né? O abuso. Se ele perceber, ele vai talvez sentir que ele está errado no abuso, que quem estava certo era o abusador. E não pode. Ele tem que entender que ali tem um acolhimento ali no set analítico. Então, ele tem que ter confiança, ele tem que estar ali alinhado com o terapeuta e nós não podemos ter esse tipo de julgamento. Estou sendo bem explicativo para vocês? Então, agora é a questão da regra flutuante. O que é a regra flutuante, né? Que é buscar a comunicação de inconsciente para consciente. Ou seja, primeiro deixa fluir a fala do analisando, sem a preocupação de segurar o que ele fala e sem interromper o que ele está falando, porque de repente ele começa a falar, 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 e a gente vai lá e interrompe, né? Às vezes, naquele momento que a gente vai interromper, pode ser um momento que ele vai estar trazendo alguma coisa ali, uma demanda ou alguma coisa que estava recalcada, uma coisa que estava no inconsciente e veio para o consciente. Então, temos que deixar essa associação livre. Temos que deixar com que ele fale, né? É a, isso é a associação livre, mas a atenção flutuante é onde a gente está ali atento. Ele pode estar falando, e a gente está atento para entender o que está por trás daquela fala. E talvez, muitas vezes também, ele pode vir com uma fala, mas nessa fala, além dele tentar trazer o sofrimento dele, ele pode também trazer uma manipulação, que de repente ele quer manipular a terapia dele. Se ele entender que em algum momento ele falou alguma coisa, que o terapeuta deu aquela
né? Aquela balançadinha, né? Que ele viu que naquele momento ele conseguiu atingir algum ponto, então ele começa a trabalhar nessa questão para que ele consiga manipular a terapia dele. Dali a pouco, a terapia não é conduzida pelo terapeuta. O terapeuta vai estar ali só como uma pessoa do outro lado que tá recebendo para ouvir e ele falando como que é, como vai ser. Na próxima sessão era para mim vir às 10, mas tá bom, eu vou vir à noite, tá? Da manhã, eu vou vir à noite. Bom, eu não vou poder te atender hoje, né? Falando pro terapeuta, né? Hoje eu não posso te atender e daqui a pouco acaba virando um ciclo ali onde o paciente está mandando na terapia dele, onde o terapeuta está ali concordando com tudo, fazendo tudo praticamente o que ele quer. Então, a atenção flutuante é entender o que ele está trazendo do inconsciente e também entender esses momentos onde são falas que existe alguma coisa ali para ser trabalhado ou que ele está tentando te convencer ou te deixar imotivado por aquilo que ele está falando para que ele te manipule de alguma forma. Então, o importante dessa atenção flutuante é isso, para que a gente esteja atento e não só na fala, mas também no que ele está trazendo. E não deixar com que ele comece a manipular a gente, comece a manipular o terapeuta, né? E o próximo é a regra de amor, a regra do amor à verdade, né? O que seria isso? É um aspecto ético da relação analítica, segundo Freud, a condição fundamental para a análise progredir no sucesso, né? Essa frase, né? Relação analítica, segundo Freud, né? Uma condição de amor, né? Porque, na verdade, o ódio é o amor recalcado. E nós, como analista, nós temos que ter esse olhar humano, esse amor pelo que fazemos, para que possamos ter um bom resultado na nossa terapia. Porque se nós não tivermos, como diz o Jung, né? Conheça todas as teorias, conheça todas as práticas, mas ao lidar com uma alma humana, seja outra alma humana. Então, se nós não tivermos esse amor pelo que fazemos e amor pelo próximo, a gente também não consegue deslanchar no nosso atendimento, na nossa terapia, com o nosso paciente. Então, isso é importante para que tenhamos êxito, né? Fazemos porque gostamos, fazemos porque de repente eu estou ali não pelo paciente, mas estou ali pelo financeiro. Então, cada vez que o paciente chega, para mim vai ser um fardo atender ele. Daqui a pouco tem um atendimento online, nossa, não suporto atender essa pessoa, mas, né, tem que fazer cara de paisagem e receber, né? Então, continuo, né? E na verdade eu não, e quando acontece isso, também tem que levar para terapia para ver o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo isso, o porquê eu estou vendo dessa forma, né? Talvez não seja a área que eu estou querendo. Talvez é alguma coisa também que eu também trago da infância, também que eu trago de questões recalcadas, que está interferindo no meu atendimento. E, e partindo disso, né, falamos das contratransferências, né, onde o atendimento começa a me tocar em alguma parte, alguma questão ali, que começa a gerar um sofrimento para mim, então eu tenho que levar para terapia. Onde passar o paciente? Não, levo para terapia, converso com o meu analista e falo, ó, em determinada situação que ocorreu no atendimento, me veio esse sentimento. E o terapeuta, né, que nos atende, vai falar, ó, por que será que é isso? Né? E aí a gente vai elaborando e vamos ver que tem algumas questões familiares, algumas questões emocionais ali que acabou influenciando naquela atitude que eu estou tendo com o paciente. Então, é importante a análise, é importante a supervisão, porque em algum momento a terapia parece que não está fluindo, todo dia é uma coisa, todo dia é uma coisa, é onde a gente tem que trazer para a supervisão. O que é a supervisão? Nós trazemos o histórico do paciente para uma pessoa, no caso, um professor, né, da psicanálise, né, que é o Dr. Rudolph, e a gente trazemos para ele
não falamos o nome do paciente, sempre por ética, colocamos o nome fictício. Por quê? Para que não haja exposição. Se de repente aconteça, né, de o paciente um dia vir para psicanálise ou vir ou estiver num grupo de cursando ou de repente alguém conhece ou sei lá. Então, pela ética, não podemos ter nome, não podemos dar esse nome, a gente dá outro nome. Mas trazemos para a supervisão, onde o Dr. Rudolph, analisando todo o conteúdo que já tivemos do atendimento desse paciente, ele vai pontuando algumas coisas. Ele vai questionando, fazendo alguns questionamentos, onde começamos a entender aonde que a gente travou no atendimento. Por isso que não está fluindo. Então, tá. Então, se tenho tais questionamentos, então eu entendi aonde que eu estou enroscado. Ou eu, ou o paciente ali, está travando ali e não estamos conseguindo dar continuidade. Estamos sempre na mesma situação. E depois da supervisão, a gente consegue com que esse atendimento flua. E sempre que tiver um impasse, né, que é esse momento que a gente vê que não está fluindo, trazemos para a terapia, para a supervisão, e teremos a análise do professor, Dr. Rudolph, para ele nos orientar nessa demanda, nos orientar nessas questões. E, e também as resistências, né, que também aparece no set analítico, onde o paciente ele não fala, onde o paciente não vem para terapia, onde ele se atrasa, onde ele de repente marca uma anamnese e ele não vem, vem a família, mas ele não vem, né? É tudo resistência. Muitas vezes até no atendimento ele acaba não falando muito, vem e não fala nada, mas tudo bem. Em algum momento ele vai falar. Porque mesmo que a boca cala, os dedos falam, né? Fala a ponta dos dedos, né? Então, em algum momento ele vai trazer alguma questão. Então, não precisamos, assim, se preocupar. O importante é ele estar vindo. Resistência vai ter. Mas, muitas vezes, essa resistência é para que ele não toque naquele sofrimento. Às vezes, a vida com os pais estava tudo bem. Às vezes, na amamentação, no desfraude, está tudo bem. Mas teve um abuso. E às vezes esse abuso, talvez por pessoas próximas, talvez em algum lugar na escola, talvez em algumas questões, e ele não fala. E mesmo adulto, já aconteceu o caso de ter abuso lá na infância. E hoje ele está em conflito, porque ele não sabe lidar com isso e não sabe, não falou para ninguém. A família nunca soube, né? É, casou também, nunca falou para a mulher, e tá lá com aquele sofrimento. Em algum momento, aquele tipo de sofrimento, seja uma crença limitante que é imposta quando a criança cresce, onde você não é perfeito para isso, onde você não vai dar certo nisso, onde você não estuda, você, né, até fala um nome meio, né, chama de burro, né, porque não sei quem que deu esse nome, né, mas vai colocando umas cargas sobre a criança onde ela não vai evoluir, onde mesmo que ela vai crescer, só que em alguma área vai estar interferindo, seja uma área emocional, no relacionamento, seja numa área profissional e seja na convivência com as pessoas. Uma pessoa introvertida, uma pessoa que de repente numa reunião ou num grupo de pessoas nunca fala nada, nunca concorda com nada e tudo para ele tá bom, mas não que não seja, que talvez ele não tenha que ficar quieto para não falar nada, mas porque ele tem medo de repente ele falar e ser julgado. E esse sentimento de julgamento remete ele a coisas do passado, coisas da infância. Então, tudo isso influi, tudo isso acaba mudando a vida da pessoa, né? Em algum momento vai ter um conflito. Em algum momento vai ter uma questão para ser resolvida, seja um abandono, seja
uma insegurança, uma baixa autoestima. Então, tudo isso influi. De repente, uma pessoa foi adotada, de repente viveu, ou nem foi adotada, ficou a vida inteira num abrigo, e agora está naquele conflito interno, por uma crise onde ele não se conhece, onde ele não sabe o que fazer da vida, não sabe o porquê, né? Os porquês foi abandonado, os porquês nunca ninguém quis, e isso vem com sofrimento. Mas temos que estar sempre ali, fazendo nossa terapia, porque tem demanda dos pacientes que às vezes a gente fala, mas não foi normal, tranquilo. Mas isso vai influenciar em nós. E alguma coisa vai influenciar depois. Por isso que temos que estar trazendo terapia, né? Falando do nosso dia a dia, nossa rotina, o que acontece, como foi a infância, como foi na adolescência e tal, mas que o terapeuta esteja sempre ali. Mesmo que já tenha falado tudo isso. E é aqui agora da vida adulta, né? Minhas inseguranças, minhas incertezas, o porquê disso, o porquê daquilo. E aí o nosso terapeuta vai nos orientando dentro de tudo isso que a gente traz, de sentimento, ele vai trazendo nós para que possamos ter um entendimento. Então se eu tenho essa insegurança é por causa disso ou por causa daquilo, entendeu? Então, por isso que é importante, dentro da psicanálise, conhecer essas técnicas psicanalíticas para que possamos ter um bom atendimento. Porque a partir do momento que nós entendemos que lidando com outra pessoa, outra alma humana, estamos ali também sendo humano, então conseguimos fluir na nossa terapia, conseguimos ter resultado. E falar é uma necessidade, escutar é uma arte, né? Porque ouvir uma pessoa trazer suas queixas e ser ouvido por uma pessoa que não nos julga, isso daí não tem preço. Poder ter alguém do lado para escutar. E na terapia, procurar um amigo para desabafar ou para falar dos problemas. Às vezes a gente encontra uma pessoa e vai falar assim: mas você está falando isso porque você não sabe da minha vida. De repente, eu vou começar a falar umas coisas que estão acontecendo, outro fala: ixi, eu sofri coisa pior. Supera, isso daí, né? Então, por isso que é importante uma pessoa especializada, uma pessoa que tem um conhecimento e que entenda você, para que você possa resolver essas questões, onde mesmo que eu esteja pagando uma terapia, que esse valor não estou pagando, não é um preço, mas é um investimento, e isso é muito importante e vai ajudar na vida da gente também, né? E isso é importante que as pessoas entendam isso. E o trabalho nosso é um trabalho, além de ser muito importante, bonito, né? Ouvir, né? Poder ouvir e ajudar alguém. Eu acho que o mais interessante não é nem o resultado financeiro, pelo menos para mim, mas é ver que aquela pessoa que veio de uma forma hoje, na semana que vem está diferente, na outra semana está diferente e na outra semana está diferente. Ela vai se resolvendo, ela vai se, se estruturando. Então, para mim, esse é o que mais me gratifica, é o que mais me motiva a continuar estudando e continuar contribuindo aí para as pessoas. Então, finalizamos aqui, né, esse grupo de estudo. Espero ter contribuído com de alguma forma, né, para vocês que estão estudando ou que já se formaram, ou quem está assistindo e queira ingressar nesse mundo da psicanálise. Eu agradeço a todos a participação e venha fazer parte do nosso time, da nossa equipe aqui, né, do Dr. Rudolph, e com certeza vocês terão a vida transformada. Em que sentido? Na questão emocional, na questão do entendimento, e a gente vai olhando o próximo de uma outra forma. A partir do momento que começamos a estudar psicanálise e começamos a conversar com outra pessoa, não tem como
mais ser a mesma pessoa, né? Nós sermos uma mesma pessoa. Porque até o Einstein diz isso, que a partir do momento que uma mente tem um conhecimento, ela se expande e não volta mais ao tamanho normal. Então, olhar para o próximo, olhar para o outro, né? E entender o que angustia, o que traz de sofrimento e saber que eu posso ajudar ele com aquilo que eu estudei, né? No começo dos estudos da psicanálise, a gente fica meio perdido, não sabe quem foi Lacan, não sabe quem foi Freud, não sabe quem que foi o Winnicott, né? Quando falamos de Reich, quem que é esse Reich, né? Então, mas no passar dos dias do curso, quando a gente já está quase chegando ali nos primeiros atendimentos, né? Iniciando ali o nosso atendimento, ali a gente já sabe quem foi esse pessoal. Então, tem a Melanie Klein, então a gente sabe quem foi eles. Então, esse entendimento de quem foram já vai, para a gente já não é mais, não falar, agora eu estou perdido, não sei quem que é quem. Que no começo acontece muito isso. Mas agora, daqui para frente, eu tendo conhecimento, tendo os atendimentos, e além de eu atender, eu ainda conheço os pacientes e também me conheço. Que alguma coisa, às vezes, mexe comigo assim de uma forma onde, opa, o que o meu paciente tem, eu também estou fazendo igual. Então, eu vou trazer para minha terapia, eu já identifiquei isso e já sei como também abordar no meu paciente. Tá bom? Então, agradeço a participação de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês e é isso. Obrigado. Se alguém quiser falar alguma coisa, abrir uma pergunta, fica à vontade, ou depois mandar no chat também. Fica à vontade. Vamos encerrar aqui já.